Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Atlético demitiu o técnico Mozart, como já era esperado, desde as declarações do presidente Adson Batista após o empate contra o Tombense no último final de semana, e agora vai ao mercado mais uma vez em busca de outro profissional. Neste vídeo eu vou falar sobre a passagem rápida, meteórica do Mozart pelo Atlético. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte desta comunidade, venha fazer parte deste projeto que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Deixe aí o seu like, fique à vontade para fazer o seu comentário, fazer a sua participação. O Futebol 62 tem um patrocínio da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa que se especializou em softwares para gestão de oficinas mecânicas, funilarias, supermercados, bares e restaurantes, e também na emissão de nota fiscal eletrônica. Se você precisa de um software para uma dessas áreas, fale com a WR, que ela é especialista. 99476-6373 é o telefone da WR. Bom, que o Mozart ia cair era uma questão previsível, né? Não é nenhum grande acerto. As críticas começaram no início do Campeonato Brasileiro da Série B, em que pese o Adson deu uma pinceladinha ali naquele final do Goiano, ele comemorou, mas disse que não tinha gostado da postura do time. Depois, contra o Sampaio, ele criticou muito o fato da equipe baixar as linhas. Depois do jogo contra o CRB, ele afirmou que não ia ensinar ninguém a trabalhar. E depois do jogo contra o Tombense, ele afirmou que iria avaliar. Ali o Mozart já tinha caído, né? Quando vai para avaliação é porque já caiu. E então o treinador atleticano teve apenas consumada aquilo que já era esperada, a sua demissão nesta segunda-feira. Trazer os dados dele aqui para a gente falar um pouco. 7 jogos do Mozart, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota. O aproveitamento foi de 57%. Nestes 7 jogos, ele conseguiu conquistar o Campeonato Goiano. Na sequência que os jogos, até olhando, ele estreia contra o Volta Redonda, empatou 1-1, foi eliminado nos pênaltis da Copa do Brasil 5-4. Depois ele ganha da Aparecidense 2-0, ganha do Goiás 2-0, perde para o Goiás 3-1, mas ganha nos pênaltis por 5-4 e conquista o título goiano. Empata com o Sampaio Corrêa 3-3, vence o CRB 2-1 e empata com o Tombense por 1-1. Esta foi a trajetória de 51 dias. O Mozart ficou à frente do Atlético por 51 dias. Aliás, um levantamento que eu venho fazendo e atualizando muitas vezes, né? Desde 2020, o Atlético, cada treinador comanda em média 14 jogos do Atlético. Um profissional fica em média 14 jogos no comando do Atlético e trabalha por 72 dias. Essa média tinha subido um pouquinho com o Eduardo Souza, mas agora ela volta, né, a cair com o técnico Mozart, que fez menos de 14 jogos e ficou menos de 72 dias no cargo. A média estava um pouco mais alta, acabou caindo para isso. Então, treinadores trabalharem por curto espaço de tempo no Atlético não é uma exceção, pelo contrário, é uma rotina. Dificilmente um profissional chega a trabalhar por 3 meses na equipe rubro-negra. Sobre o trabalho do Mozart, para mim foi um trabalho que não surtiu efeito, nem positivo, nem negativo. O time do Atlético não piorou sob o comando do Mozart. O time do Atlético também não melhorou. Ele manteve as características que ele já tinha, o time, né, os jogos, os desempenhos antes da chegada do Mozart. Um time que funciona muito bem ofensivamente, que tem um ataque criativo e eficiente. Não foi contra o Tombense, mas normalmente é um ataque bastante eficiente. E com muitos problemas defensivos.
uma equipe que não consegue ter uma boa marcação pelas laterais, uma equipe que não consegue jogar de maneira satisfatória em linha baixa. E eu falo porque isso são coisas naturais do futebol. Fazer linha baixa não é o Atlético quem faz quando tem um resultado. 95% dos times brasileiros defendem bloco baixo quando estão ganhando os jogos. A questão não é defender em bloco baixo, a questão é não conseguir se defender em bloco baixo, que é uma coisa absolutamente natural aqui no país. Há outras maneiras de se defender? Mas elas são pouco usuais, especialmente se você fugir ali daqueles grandes times que tem no país, de elencos muito diferenciados. Mas o trabalho não encaixou em momento nenhum. E o Adson começou muito cedo. O Mozart foi criticado antes de chegar ao Atlético, né? A primeira crítica do Mozart ao Mozart foi feita pelo Adson antes da apresentação dele como treinador do Atlético. Então, quando vem ali aquela primeira crítica pesada após o jogo contra o Sampaio, a gente já sabia que era apenas questão de momento a demissão do Mozart. E agora? Né, o Atlético volta ao mercado, o mesmo mercado que há 2 meses, quando o Atlético estava também buscando um treinador, muito difícil. Poucas opções, alguns treinadores, provavelmente o perfil do Atlético atuar já afasta muitos profissionais que optam por não correrem o risco de assumirem o Atlético. Então é uma missão árdua, para o presidente Adson Batista buscar esse treinador. Até na entrevista ontem ele elogiou os portugueses, né? Mas falou que não traria ninguém de lá agora, e eu acho que não é o momento mesmo, porque um treinador assim era bom você trazer ele lá em novembro, que ele fazia pré-temporada, jogava o Goiano, jogava a Copa do Brasil, e ele ia se inteirando do futebol brasileiro, para quando chegasse a Série B, ele não fosse, o futebol brasileiro não fosse uma curiosidade para esse profissional. Então, o Atlético vai buscar alguém por aqui mesmo, e aí vamos ver, né, se o Atlético vai apostar em um nome novo ou em uma cara já conhecida. Penso, aí é um palpite, é uma impressão, não é um palpite, é uma impressão, de que o Adson vai buscar alguém que ele já conhece. Porque o Mozart, que não era conhecido, não foi uma boa experiência para o Atlético. Mas este é uma das dificuldades que o Atlético sempre terá. Enquanto o Atlético tiver essa metodologia de trabalhos tão curtos, a tendência é que ele tire muitos possíveis nomes. Muitos treinadores que poderiam aceitar um projeto no Atlético já acabam refutando neste momento, devido à maneira com que o clube trabalha. Quem é que vai querer ir para uma empresa onde ele sabe que dificilmente ele vai completar 90 dias? Né? Então, o Adson vai fechando o ciclo para ele. Então, ou ele vai atrás de um emergente, ou ele vai atrás de algum conhecido que já sabe como é que o Atlético trabalha e está disposto aí a arriscar neste momento, provavelmente por estar sem emprego. Você, torcedor, fique à vontade, fale sobre a demissão do Mozart, sobre quem você gostaria de ver comandando o Atlético. Meu grande abraço a todos vocês e até a próxima.